pessoal, tudo bom com vocês? Vamos que vamos continuar os nossos estudos sobre o maravilhoso pensador francês René Girard. Nascido em Avignon, foi um dos maiores pensadores do século XX, embora ainda pouco conhecido no Brasil. E esses vídeos, essa série de vídeos, vem comentar esse livro fantástico. Eu via Satanás cair como um relâmpago. Nesse livro, René Girard vai fazer uma leitura do texto bíblico totalmente entrecortada, atravessada pelo seu pensamento, que pode ser definido aí através do termo teoria mimética, Nós paramos, que eu me lembre, na morte de João Batista, Bom, em primeiro lugar, existe uma coisa muito importante para a gente entender, tanto no texto bíblico quanto no texto shakespeariano e na teoria mimética, Qual que é a semelhança entre essas coisas? Quem sou eu, Mas assim, vamos com humildade que a gente chega lá. É o seguinte, pessoal. Existem semelhanças, mais do que diferenças entre as obras de arte, e dentro também das parábolas, do texto bíblico. E as semelhanças também, procurar identificar semelhanças é uma das marcas do pensamento do Girard. Então, o Girard, ele usa um método, de encontrar mais semelhanças do que de querer ficar diferenciando elementos, ou uma coisa da outra, Tanto que... Cadê o livro? Ai, meu Deus, tá aqui. Nesse livro aqui, que é o primeiro livro dele, Mentira Romântica e Verdade Romanesca, que, na minha opinião, ao lado de Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago, são os grandes livros dele, Por quê? Opinião pessoal, eu acho que são os livros que mais profundamente provocam uma transformação pessoal. Nesse livro aqui, o que ele vai fazer? Aqui a gente tem o Cervantes, o Proust e o Dostoiévski, Então, o que ele vai fazer? Ele vai encontrar mais semelhanças do que diferenças entre os escritores modernos. E depois, ele vai continuar edificando a teoria dele através desse método, de encontrar semelhanças. E é muito interessante, essa questão, porque tem tudo a ver com uma metodologia que encaixe justamente nos valores e princípios que ele está defendendo, Então, quando a gente se diferencia demais, normalmente nós estamos sendo vítimas do mecanismo mimético, Nós estamos ali ou nos diferenciando, nos colocando, situando-nos ou acima ou abaixo de nosso modelo, que seria ali a nossa métrica, Então, é muito bonito entender que os recursos teóricos que ele utiliza, ou seja, o modo de construir, de articular a teoria dele, tem a ver com os valores e princípios dele. Ele não é uma pessoa que quer ficar se diferenciando e se colocando acima ou abaixo de ninguém, porque ele percebe que é justamente esse problema que atravessa a estabilidade, a harmonia das relações humanas. E isso encaixa muito bem nos mandamentos de Cristo, especialmente amai a Deus sobre todas as coisas. Deus sobre todas as coisas, então não estabeleça ídolos aqui. Não seja você um ídolo de você mesmo. E não cultue novos ídolos. Porque se você cultuar os ídolos, que não são Deus, que não tem essa ligação espiritual, você vai estar entrando no mecanismo. De uma hora você... esse ídolo não é tão bom assim. Esse meu chefe não é tão bom assim. Esse meu orientador espiritual não é tão bom assim. Esse padre não é tão bom assim. Eu sou melhor. Ou então, nossa, o padre é tão bom, ele estudou tanto, porque eu sou tão ruim, eu sou tão... É a mesma coisa, E aí, então, qual que é a ideia aqui? A ideia é perceber que se o Girard é um teórico que se converteu através das suas leituras e da elaboração da sua teoria, identificando
que uma das razões, né, das crises, né, e da violência nos relacionamentos, ou da violência social, enfim, né, da violência aí nas suas várias formas, é justamente a gente se diferenciar demais, né, das pessoas, ou se colocando acima delas, ou se colocando abaixo delas. E isso, né, a gente vai ver, sem querer me apegar muito no termo, mas a gente vai ver que é meio doentio, né, pra dizer o mínimo, né, assim, eufemismo total. É doentio, né, porque isso não traz felicidade, isso não traz consequências boas, né? Então, tá, por que eu tô falando isso? Essa aula vai ser importante porque existe uma semelhança entre a forma como os profetas antes de Jesus morreram, que foi através, né, de assassinato, de ataques e agressões, a forma como Jesus morreu na paixão, que é a forma que exemplifica esse mecanismo do bode expiatório muito bem, né? E a forma como os discípulos depois dele também, né, vão morrer. Então ele encontra semelhanças. E nesse capítulo aqui, que é o final do capítulo 2, eu estou na página 51. Não sai dessa página, né, gente do céu? Mas você vê como o pensamento dele é grande, é rico, né? Então, agora a gente vai falar de João Batista. João Batista é um profeta. É um profeta da mesma época de Jesus, né? E ele morreu violentamente. Sua morte se assemelha, né? É porque ele fala o seguinte: a morte de João Batista, na verdade, é semelhante à morte de Jesus, né? É isso que ele vai começar a explicar aqui nesse livro. Então, se João Batista é um profeta, sua morte violenta para verificar a doutrina de Jesus deve se assemelhar à morte violenta desse último, de Jesus. Assim, nessa morte, né, deveríamos encontrar o arrebatamento mimético. Acontece, tem uma multidão nervosa lá. E outros traços essenciais da paixão. Tanto na morte de João Batista quanto na morte de Jesus vai ter uma multidão agitada, né, violenta ali. E efetivamente ali eles se encontram, né? É fácil constatar que todos esses traços estão presentes nos dois evangelhos que contêm o relato da morte de João Batista. Os dois mais antigos, o evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus. Assim como a crucificação, o assassinato de João Batista não é diretamente coletivo, mas de inspiração coletiva. Isso é muito importante, né? Então, apesar de ter sido Pôncio Pilatos, né, que entrega, em vez de Barrabás, entrega Jesus, né, para essa multidão sedenta por sangue. Então, apesar disso ter passado pelo crivo ali de um governante, né, a agitação violenta estava ali. A multidão violenta estava pressionando esse governante para ele condenar Jesus. E isso vai acontecer da mesma forma, de forma análoga na morte de João Batista, do profeta João Batista. Nos dois casos, não reparem no meu cachorro. Esse cachorro, ele é um presente, né, da espiritualidade para eu treinar minha paciência e minha vontade de não atacar meu irmão. Gente, provação é assim, não termina nunca. Então, em ambos os casos, há um soberano, né? No caso de João Batista é Herodes, no caso de Cristo é Pilatos. Em ambos os casos há um soberano, o único capacitado a declarar a morte, né, da pessoa em questão, né, de João Batista ou de Jesus, e que finalmente a decreta. Apesar de seu desejo pessoal de poupar a vítima. Isso é importante porque para a gente entender que muitas vezes o governante que sentenciou alguém à morte não estava a favor dessa condenação, mas estava sendo pressionado por um coletivo, a multidão arrebatada pelo mimetismo. Então, Pilatos de um lado, Herodes de outro. Nos dois casos é por razões miméticas, para não se opor à multidão violenta,
que o soberano renuncia a seu próprio desejo e ordena a execução da vítima. Como eu acabei de falar, concentração, o cachorro não vai me atrapalhar. Assim como Pilatos não ousa se opor à multidão que exige a crucificação, Herodes não ousa se opor a seus convidados que exigem a cabeça de João Batista. Por quê? Porque, como eu expliquei lá no outro vídeo, né, no vídeo anterior, quando tem uma multidão violenta aqui, né, e aí tem um inocente aqui, se o governante resolve se interpor entre a possível vítima, né, a futura vítima, e a multidão violenta, essa multidão violenta que está escolhendo essa como vítima, pode escolher esse governante como vítima. Cadê meus bonecos? A próxima vez eu vou deixar a caixa aberta, gente. Porque o que eu quero, na verdade, é ser muito famosa com os bonecos. Desculpa, agora, vamos voltar agora à seriedade da questão. Então, o que eu falei, o Girard vai discutir isso muito bem, né, na Violência e o Sagrado, quando ele vai falar da situação do rei, né, que o rei, de certa forma, ele tem ali um domínio, né, sobre uma situação de poder, ali um domínio sobre aquela população, mas ele está muito, muito propenso a se tornar um bode expiatório também, porque ele tem uma multidão ali que pode, de forma volátil, se voltar contra ele também, né. Então é por isso, e não é por causa de uma virtude especial ou de uma falta de caráter, que os governantes acabam entregando determinadas pessoas para uma multidão sedenta por sangue. Não é porque eles são péssimos de caráter e não é porque eles são grandes heróis. É porque eles estão pressionados por uma multidão e que vai escolher eles. Se eles não entregarem alguém, vai escolher ele. Vai escolher o soberano, vai escolher o rei ali para ser morto, entendeu? Então é mais uma coisa de tipo, nossa, não quero morrer, vou entregar você então para essa multidão violenta. Não justifica, mas explica, como diz um amigo meu psicólogo. Então vamos lá. Nos dois casos, tudo resulta de uma crise mimética. Na história do profeta, do João Batista, né, é a crise do casamento de Herodes com Herodíades. João, né, o João Batista, ele vai recriminar o governante Herodes pela ilegalidade de seu casamento com a mulher de seu irmão, Herodíades. Herodíades deseja se vingar, mas Herodes protege João Batista. Para forçá-lo, a esposa arregimenta contra seu inimigo a multidão dos convidados ao grande banquete de aniversário de seu esposo. A gente viu isso se vocês não, acho que vocês viram, né, gente? Boa parte do meu público é cristã. Vocês devem estar acompanhando aí a série The Chosen, e tem uma cena em que realmente a filha da Herodíades dança, né? Dança pro Herodes no aniversário dele. E aí quando ele fala, nossa, que lindo, né? O que você quer? O que eu posso conceder para você de desejo? Ela, manipulada pela mãe, vai falar a cabeça de João Batista. E ele, muito contrariado, vai ter que matar, né? Mandar matar o João Batista. Então é isso que ele está explicando aqui. Para atiçar o mimetismo desse bando e transformá-lo em matilha sanguinária, Herodíades recorre à arte que os gregos consideravam a mais mimética de todas, a mais capaz de mobilizar contra a vítima os participantes de um sacrifício, a dança. Herodíades faz sua filha dançar e, a pedido da dançarina, que foi manipulada pela mãe, todos os convidados exigem a cabeça de João. As semelhanças entre esse relato e a paixão são notáveis. E não podemos simplesmente atribuí-las a um plágio. Ou seja, o que ele está falando aqui? Aí você vê como ele é ótimo nessa capacidade, nessa habilidade de encontrar semelhanças mais do que diferenças nas passagens bíblicas, né? E aí não vou dar um exemplo de Shakespeare, mas vou dar uma dica de que Shakespeare faz isso. E aí se vira, velho. Se vira para achar isso daí, que essa é a dica de ouro, entendeu? De como é que o Shakespeare também trabalha em camadas, né? De significados que vão se repetindo e variando. Onde eu aprendi isso? Com o João César. Então eu não vou plagiar as ideias dele, até porque muitas delas foram passadas em aula, mas eu dou essa dica aí, né? E é lógico, quem quiser se aprofundar nos estudos de Shakespeare através da teoria mimética, vai comprar esse tijolão maravilhoso aqui,
publicado pela Realizações, que chama Shakespeare, Teatro da Inveja. Incrível. Parênteses, fechando parênteses. Então, ele tá descrevendo, né? Por que isso é importante, né, gente? Porque, assim, é encontrar semelhanças, é o que ele faz aqui. Ele encontra semelhanças entre a prosa de escritores modernos, né? Percebendo que cada um, com os seus recursos, vai identificar como é que esses conflitos humanos acontecem e como o desejo mimético tem um papel fundamental nessas dinâmicas, né? Ele vai ler a Bíblia assim, ele vai ler Shakespeare assim, ele vai inclusive analisar conflitos de guerra em relação à teoria mimética. E nós, felizardos, né, privilegiados de ter acesso a todo esse conhecimento, hoje nós podemos, como teóricos, trabalhar naquela que, aliás, eu acho uma das veias, né, dos campos mais interessantes, na crítica da cultura. E perceber como é que o mimetismo está presente em livros, em filmes, em comerciais de televisão. E etc, etc, etc. Voltando, fechando parênteses. As semelhanças, então, por que é importante? É importante entender que o Girard, ele gosta de identificar semelhanças entre as coisas, entre as situações, entre as passagens bíblicas, entre os comportamentos humanos de várias épocas e lugares, né? As semelhanças, então, entre a morte de João Batista e a morte de Jesus é o tema dessa parte aqui que eu estou lendo. Então, as semelhanças entre esse relato e a paixão são notáveis. Não podemos simplesmente atribuí-las a um plágio, ou seja, gente, não é que um plagiou o outro, pelo amor de Deus, é porque o mimetismo tem uma constância de comportamento. Ele é assim, ele vai escalando mesmo, né? Então, os dois textos não são, entre aspas, dublês um do outro. Seus detalhes são completamente diferentes. O que os torna semelhantes é seu mimetismo interno, representado de modo igualmente potente e original, nos dois casos. Portanto, no plano antropológico, a paixão é mais típica do que única. Né? A paixão, assim, já aconteceu várias vezes, ela é típica. Quantas multidões violentas desde o começo do mundo já se uniram contra uma pessoa inocente que sozinha não poderia ter sido responsável por aquela crise, né? E que acabou sendo morta, sacrificada, linchada, e através de sua morte essa comunidade viveu um efeito de restauração da ordem, né? Que ela atribuiu a essa morte, né? Que acaba fazendo com que as pessoas pensem, tá vendo? A gente voltou a ter paz porque esse cara mesmo tinha que morrer, né? Ou para aplacar a ira de um deus, né, que seja. Mas isso faz o quê? Isso esconde que, na verdade, essa pessoa é inocente. Ela não poderia ter sido responsável por toda essa crise mimética, né? Ela foi apenas um alvo mais fácil. E por que ela foi um bode expiatório? Porque ela tinha ou características a mais do que esse grande grupo, ou a menos, né? A menos, bem discutível, né? Mas assim, era estigmatizada, veio de longe, não tinha um vínculo forte com essa comunidade, né? Então ela virou um alvo fácil. Não tinha vínculo forte, ou porque era o melhor aluno, ou porque era o pior aluno, né? Ou era o CDF, ou era o vagal. Tem rótulo para todo mundo. Saiu da média ali, ó, ferrou pra você, porque você pode ser hostilizado, linchado simbolicamente, expulso, né? E nós vivemos essas situações não só como as vítimas, é que é muito importante de salientar. Nós vivemos essas situações como cúmplices dos perseguidores e como perseguidores. A gente também ri das piadas, a gente protege, muitas vezes deixa de proteger os inocentes, né? Se esconde nessa multidão perseguidora. Nossa, e aí, quantas memórias, né? 20 anos de universidade, de instituições educacionais, quantas memórias, né, horríveis que a gente não tem sobre a violência, né? Mas aí fica papo para outro vídeo, né? Mas o importante é o quê? A gente não se identificar, que aliás, hoje eu estou tendo muitas ideias, eu estou até meio nervosa, né? Mas o que a gente precisa fazer? Evitar a tentação. Eu tive uma conversa uma vez com o James Ellison que eu acho que foi talvez a conversa mais importante que eu tive
uma das conversas, né, mais importantes que eu tive sobre a minha tese, que foi eu percebi que eu estava caindo na tentação de querer ser como Cristo, né, de achar que eu era uma heroína da minha tese, entendeu? E não me reconhecer perseguidora, que é isso que é a questão. Por isso que só um padre, né, às vezes, não, assim, adoro outras religiões também, né, mas eu tô dizendo assim, o fato do James Ellison ser um padre estudioso de Gerard faz com que ele seja muito sensível ao pecado, né? Ele tem um olhar assim muito rápido para o pecado. Então ele conseguiu identificar ali que eu estava pecando pelo orgulho, né? Porque eu estava querendo me identificar como uma heroína. E aí ele falou assim, gente, lições de humildade, né? Se a gente não... Ele falou assim, Jesus já morreu na cruz, né? Tipo assim, velho. O que eu queria? Ser Jesus. Jesus já morreu na cruz, né? Então eu não preciso me identificar com o papel de mártir, mas se eu estou estudando a teoria mimética, eu obrigatoriamente preciso identificar não só os momentos em que eu fui hostilizada, por exemplo, por ser uma aluna acima da média, né? Essas coisas. Por exemplo, né? Eu tenho outros motivos também, tem outros BOs, mas assim, não só a gente se identificar com os motivos em que a gente foi vítima de um apelido cruel, de um estigma na família, ou da violência de todo um grupo, né? Mas também os momentos em que a gente que criou o apelido, a gente que riu, a gente que não se defendeu, que não defendeu esse inocente, que não se opôs contra alguma humilhação, que a gente foi conivente, que a gente foi cúmplice, né? Então a teoria mimética, ela é para os fortes, né? Eu acho, assim. Agora fazendo um julgamento moral, parece moralismo, né? Mas não é não, porque você só consegue entender essa teoria se você identificar a vaidade e o orgulho em você. Porque se você não identificar em você, se você não perceber que você persegue os outros, que você compete com os outros, que você tem ciúme, ódio, raiva, inveja, ressentimento, desejo de vingança, ranço, né? A gente tem até uma palavra, eu acho muito louco que a gente tem até essa palavra ranço. É pura teoria mimética, escorre assim, ó, ranço, escorre teoria mimética, assim, essa palavra, né? Tem pessoas que usam uma camiseta escrito ranço. Gente, pelo amor de Deus, estuda teoria mimética. A gente não pode enaltecer o ranço, né? Claro, no humor negro a gente pode, né? Mas assim, ranço não, a gente, é outra via, né? É a via justamente não de se contrapor ao outro, não de se diferenciar, de ficar com rancor do outro, antipatia. Não, a via é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não é ranço, é amor, compaixão, né? Não é pra lá, pra cá. Ai, ai, me perdi. Ah, James Ellison. Então, aí foi muito importante essa conversa que eu tive com ele. Essa conversa foi pessoal, né? Foi pessoalmente, foi muito bonita, porque ele me explicou, Julia, você não pode ficar se identificando só com o mártir, né? Só, você é a coitadinha, você nunca persegue ninguém, você nunca tem um pensamento impuro, então. Agora eu falando, né? Ele não disse isso, né? Que ele é super educado, ele não ia falar nesses termos. Mas é isso, né? Se você não identifica que você é o perseguidor, que você faz o errado, que você é o vaidoso, que você se sente superior e inferior aos outros, que você cria fantasias na sua mente de inferioridade, de superioridade, que você sente ciúme se o seu amado professor dá atenção para o outro aluno, né? Eu tive uma vez, aliás, foi muito interessante, assim, porque na faculdade tinha um vitral, né? Uma grande janela, assim, uma passagem de vidro. Era uma porta de vidro, mas ela era muito grande, né? E nessa época que eu estava estudando teoria mimética, eu vi uma cena do meu professor, né, o João César, conversando com uma aluna dele, que era uma amiga minha. E os dois conversando, assim, naquela janela, assim, ao sol, e rindo muito, né? E aquilo me deu um ciúme, assim, absurdo. Porra, ele ri com ela, né? Porque eu quero que ele ria comigo. Então, tudo que eu passava na época que eu fiz o meu estudo era material de me estudar, de pensar, nossa, eu tô parecendo um personagem do Dostoiévski aqui, cara, entendeu?
Então, é muito bonito, porque você começa a entender a teoria através da sua vida. Se você não envolve a teoria com a sua vida, como você vai entender? Né? E quando você começa a levar a sério essa conversão, né? No sentido de você começar a levar a sério, identificar os momentos em que você está sentindo inveja, rancor, ciúme, ressentimento, ódio, desejo de vingança, ranço por alguém, ou caindo na tentação de se sentir superior ou inferior, quando você começa a perceber isso acontecendo no momento em que isso está acontecendo, você tem essa oportunidade de olhar e falar, nossa, de novo, caí de novo no mecanismo. Por que eu não posso ficar feliz que o meu professor esteja dando risada, se divertindo com uma outra aluna que eu adorava e é super brilhante também? Também. Desculpa, gente, me acho brilhante. Meu nome quer dizer brilhante, não posso fazer nada. Mas assim, é isso, né? Brilhante, entendeu? Ah, eu sou brilhante, sou especial. Mas assim, por que eu não posso ficar feliz nessa cena, né? E assim, não é mentira, nós somos, né, igualmente talentosas, somos super amigas, estudamos a mesma coisa, né? Um beijo, Natália Gama, maravilhosa pesquisadora de Girard. Então assim, eu vi aquela cena e falei, nossa, ele tá rindo com ela. E assim, é isso, é você olhar e falar assim, nossa, por que isso tá. Por que isso tem que causar um desconforto? Porque eu não posso ficar feliz por isso, né? Então, se você se coloca só na posição de mártir e de vítima, você não vai passar pela conversão, porque você não vai identificar que o mecanismo está em você. Está em todo mundo. A não ser nos santos, que tem conexão direta com Cristo e aí não tem maldade, aí é só luz, né? Mas nós que não estamos assim ainda, nós temos esses sentimentos. E por que eu falei, eu não sei mais agora como é que foi esse raciocínio, eu sei que eu lembrei do James Ellison, porque ele me ajudou muito a perceber isso, né? A perceber o mecanismo em mim. E isso é importante. Mas voltando aqui então. O que descobrimos nos evangelhos, tanto na morte de João Batista quanto na morte de Jesus, é um processo cíclico de desordem e reordenação, que culmina e se perfaz em um mecanismo de unidade vitimária. O que ele está falando aqui? Olha, no final, essa multidão violenta vai se contaminar, essa violência vai se espalhar, vai se contagiar, e essa galera aí, essas pessoas, elas vão virar uma massa violenta, né? Emprego a palavra mecanismo para significar a natureza automática do processo e de seus resultados, assim como a incompreensão e mesmo a inconsciência dos participantes. Os participantes, eles não sabem que eles estão virando uma massa violenta que vai cometer um assassinato e vai matar uma vítima inocente. Mas eles estão nesse mecanismo, né? Esse mecanismo é também discernível em certos textos bíblicos. Os mais interessantes sob o aspecto do processo vitimário são aqueles que os próprios evangelhos aproximam da vida e da morte de Jesus. Aqueles que nos contam a vida e a morte do personagem chamado o servo de Iaé ou o servo sofredor. O servo é um grande profeta, sobre o qual trata a parte do livro de Isaías que começa no capítulo 40, geralmente atribuído a um autor independente, o segundo Isaías ou Deutero Isaías. As passagens, aí gente, ele vai fazer uma análise incrível, aí presta atenção nesse negócio que eu salientei, semelhanças. O processo da teoria mimética é todo identificar semelhanças, identificar que o mesmo mecanismo, né, está acontecendo aí em várias situações, de várias formas e campos diferentes. Então, as passagens que evocam a vida e a morte desse profeta são suficientemente distintas daquelas próximas para que seja possível reagrupá-las em 4 trechos separados que fazem pensar em 4 grandes poemas, os cânticos do servo de Iaé. Yahweh. Não sei como fala, gente, nome antigo lá, né? O início do capítulo 40, o primeiro capítulo do segundo Isaías, não faz parte desses cânticos, mas em certos aspectos parece-me que deva ser anexado a eles.
Aí é muito bonito, gente. Nossa, aí ele vai falar assim, né? Ele vai mostrar o trecho de Isaías 40, né? Início do capítulo 40. Uma voz chama: no deserto, abri um caminho para Yahweh. Na estepe, aplainai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo o vale, todo o monte e toda a colina sejam nivelados. Transformem-se os lugares escarpados em planícies, e as elevações em largos vales. Então a glória de Iaé há de se revelar-se, e toda a carne de uma só vez o verá, pois a boca de Iaé o afirmou. Nesse nivelamento, então, quais são as metáforas aqui, né? Prepare aí uma voz, né, no deserto, fala, abra um campo para Deus, né? Vai aplainando essa planície, tudo isso. Nesse nivelamento, nesse achatamento universal, os exegetas modernos veem uma alusão à construção de uma estrada para Ciro, rei da Pérsia, aquele que permitiu aos judeus voltar para Jerusalém. Certamente a explicação é razoável, mas um tanto simplista. O texto fala de nivelamento, mas não fala de maneira banal. Aí vamos ver como o Ujihá é genial. Então ele está nesse trecho, né, que alguém, né, uma voz clama, no deserto, abre um caminho para Iaé, na estepe, aplanai uma vereda para o nosso Deus. Deixa as coisas assim, ó, niveladas para ele, né? Transforma os lugares escarpados em planícies e as elevações em largos vales, né? Então assim, ó, vai preparando o caminho aí para Deus, para ele chegar, ó, nivela, né? Então, o texto fala de nivelamento, mas não fala de maneira banal. Ele se refere ao fato de modo tão grandioso que limita seu alcance apenas à construção de uma estrada, mesmo grande, para o maior dos monarcas. Então ele está criticando essa visão aí, né, dessa interpretação aí anterior, né, em que os exegetas, né, os teóricos da Bíblia, né, os exegetas modernos, vem uma alusão, né, nesse trecho a uma construção de uma estrada para Ciro, rei da Pérsia, que permitiu aos judeus voltar para Jerusalém. Ele acha essa visão um pouco simplista. Então, ele se refere ao fato de modo tão grandioso que limita seu alcance apenas à construção de uma estrada, mesmo grande. Para o maior dos monarcas, parece-me um pouco mesquinho, um pouco restrito. Um dos temas do segundo Isaías é o fim do exílio babilônico, terminado de modo feliz pelo famoso Edito de Ciro. Mas outros temas entrelaçam-se com o retorno, em particular os temas do servo de Yahweh, não sei falar, gente, perdão, que acabei de mencionar. Mais do que as obras construídas com um objetivo determinado, o texto citado faz pensar numa erosão geológica. Olha que interessante, pensa o que é uma erosão. Na erosão, a montanha, né, chove, ou por causa de um outro fator, a montanha ela não vai fazendo assim, ó, ela não vai tipo e cada vez ela vai arrastando mais terra. O que é esse processo de começar assim, ó, bola de neve? É o contágio mimético, o acirramento das rivalidades, é a transformação do modelo em modelo obstáculo, em modelo rival, é a transformação de sujeito modelo em duplos, é essa erosão da relação. Através do quê? Dessa rivalidade que vai se tornando cada vez maior, que vai contaminando cada vez mais pessoas, que vai criando uma multidão violenta, que vai fazer o quê? Pegar toda essa violência e dirigir para uma única pessoa que sozinha não poderia ter sido responsabilizada por essa crise mimética. Assim como foi na paixão. Assim como foi na morte dos profetas. Mas, então, mais do que as obras construídas com um objetivo determinado, o texto citado faz pensar numa erosão geológica. É muito genial. Porque realmente, por que tem que aplanar? Para não... E penso que devemos reconhecer aí uma representação por imagens de uma dessas crises miméticas, cujo traço essencial, como sabemos, é a perda das diferenças, né? Fica tudo indiferenciado, fica todo mundo lá violento, animalesco, né? Aliás, animalesco não é um bom termo, né? Porque os animais são bem mais legais que a gente. Mas vamos lá. Então,
Vou ler tudo de novo agora, como se eu fosse muito profissional e distinta e eu tivesse aqui assim com uma roupa de linho num país frio. Mais do que as obras construídas com um objetivo determinado, o texto citado faz pensar numa erosão geológica. E penso que devemos reconhecer aí uma representação por imagens de uma dessas crises miméticas, cujo traço essencial, como sabemos, é a perda das diferenças. A transformação dos indivíduos em duplos, como eu falei, né? Cujo perpétuo enfrentamento destrói a cultura. Nosso texto assimila esse processo ao desmoronamento das montanhas e ao preenchimento dos vales numa região montanhosa. Assim como as rochas transformam-se em areia, o povo transforma-se em massa amorfa, incapaz de escutar a voz que clama no deserto. Então, que bonito, né? Que ele fala assim como numa erosão, a rocha vai se fragmentando nesse pó, né, indistinto, também numa crise mimética, as pessoas vão se misturando todas nessa energia de violência indistinta, né? E aí elas não conseguem ouvir a voz de Deus, né? A voz, né, que fala para elas, cara, aplana isso daí. Estando sempre pronto em contrapartida a corroer as alturas e as... Não, vou ler tudo de novo. Como se eu fosse lá uma gringa na Suécia. Nesse nosso texto, assimila esse processo ao desmoronamento das montanhas e ao preenchimento dos vales numa região montanhosa. Assim como as rochas transformam-se em areia, o povo transforma-se em massa amorfa, incapaz de escutar a voz que clama no deserto. Estando sempre pronto em contrapartida a corroer as alturas e a se assorear as profundezas, para permanecer na superfície de todas as coisas, para rejeitar a grandeza e a verdade. Por mais inquietante que seja esse aplainamento das diferenças, essa imensa vitória da superficialidade, da uniformidade, o profeta anseia por ele, em razão da contrapartida formidavelmente positiva que ele prepara, uma epifania decisiva de Yahweh. Então a glória de Yahweh há de revelar-se, e toda a carne de uma só vez o verá, pois a boca de Yahweh o afirmou. Essa epifania é profetizada aqui. Ela se realiza segundo todas as evidências, 12 capítulos depois, no assassinato coletivo que dá fim à crise, o assassinato do servo sofredor. Apesar de sua bondade e de seu amor pelos homens, o servo não é amado por seus irmãos, e no quarto e último canto ele sucumbe nas mãos de uma multidão histérica que se reuniu contra ele, vítima de um verdadeiro linchamento. João Batista decepado, Jesus morrendo na cruz, também através de uma multidão violenta, né? João Batista também, porque no final Herodias diz que vai manipular essa multidão violenta lá contra João Batista, pedindo para Herodes arrancar a cabeça dele, né? Assassinar ele. E agora esse servo de Yahweh também, Yahweh. Depois vocês me falam aí como é que pronuncia, gente. Também vai ser linchado. Penso que para compreender bem o segundo Isaías, seja necessário traçar um arco que emerge do aplanamento inicial, da indiferenciação violenta, e que se encerra nos capítulos 52 e 53, no relato da morte violenta do servo. Eu não sei se eu entendi isso muito bem, porque agora eu estou vendo que ele falou assim, por mais inquietante que seja esse aplainamento das diferenças, essa imensa vitória da superficialidade e da uniformidade, o profeta anseia por ele em razão da contrapartida formidavelmente positiva que ele prepara, uma epifania decisiva de Yahweh. Então a glória de Yahweh irá revelar-se. Mas é isso mesmo, a erosão geológica representando as crises miméticas. Vamos lá, em suma, esse arco... Agora estou na página 56. Esse arco liga a descrição da crise mimética. Não estou conseguindo enxergar, deixa eu acender uma luz aqui.
Quem sabe faz ao vivo. Ai, espero que eu não tenha mostrado nada aqui. Vamos lá. Em suma, então eu vou começar de novo esse parágrafo. Agora até eu tô me perdendo aqui. Penso. Deixa eu ver se eu vou conseguir terminar. Gente, eu vou conseguir terminar esse capítulo. Vamos com paciência. Deixa eu tomar uma água. Que a gente não precisa ir com pressa, porque aqui não tem programa para cumprir. É só uma estudante lendo um livro bonito, né? Vamos lá. Penso que para compreender bem o segundo Isaías, seja necessário traçar um grande arco que emerge do aplanamento inicial, da indiferenciação violenta, o que se encerra nos capítulos 52 e 53 no relato da morte violenta do servo. Em suma, esse arco liga a descrição da crise mimética com a consequência maior dessa crise, o linchamento do servo sofredor. Essa morte é o equivalente da paixão nos evangelhos, o assassinato coletivo do grande profeta rejeitado por seu povo. O servo sofredor foi assassinado, João Batista, que era o profeta, foi assassinado, Jesus Cristo foi assassinado, tudo é a mesma situação, né? Olha só. Então, então é isso, né? Essa morte, né, do servo sofredor é o equivalente da paixão nos evangelhos, o assassinato coletivo do grande profeta rejeitado por seu povo. Como nos evangelhos, a morte coletiva do profeta e a revelação de Yahvé são um único e mesmo acontecimento. É o que eu falei, né? Uma vez que seja apreendida a estrutura de crise e de linchamento coletivo, que é a do segundo Isaías, também passamos a compreender que o conjunto constitui, assim como a vida e a morte de Jesus nos evangelhos, o que pode ser chamado de ciclo mimético. Isso é um conceito do Girard, tá em itálico aqui, ciclo mimético. A proliferação inicial dos escândalos, lembra daquele, foi você, os escândalos, né? É ele, é fulano que é o culpado, os escândalos, né? Você se escandalizar, você falar, meu Deus, como eu sou superior, eu nunca faria isso, mata ele. Ai, ai. Gente, o Girard ajuda a gente a ver a nossa humanidade como ela é, né? E não é só flores, né? De jeito nenhum. Então, a proliferação inicial dos escândalos conduz cedo ou tarde a uma crise aguda em cujo paroxismo a violência unânime é liberada contra a única vítima, a vítima finalmente selecionada por toda a comunidade. Por que finalmente selecionada? Porque ainda tem um momento que estão escolhendo quem vai ser as vítimas, né? Ah, vai ser aquele, não, vai ser aquele outro. Não, mas fulano fez pior. Não, mas cicrano... Mas fulano fez tal e tal coisa. É esse. Pronto. Esse acontecimento restabelece a antiga ordem ou estabelece uma nova ordem destinada algum dia a também entrar em crise e assim por diante. Como em todos os ciclos miméticos, o conjunto é uma epifania divina, uma manifestação de Yahweh. O ciclo mimético é representado no segundo Isaías com todo o esplendor característico dos grandes textos proféticos. Ai, gente, agora eu vou dar uma dica, peraí. Eu não vou conseguir dar essa dica tão bem, mas... Deixa eu ver se tá aqui. Ainda bem que tava num lugar que eu consigo pegar. Quem já leu esse livro aqui, gente? Da Anne Rice. Anne Rice. Christ the Lord Out of Egypt. Esse é o primeiro. Esse é um dos livros mais bonitos que eu já li em toda a minha vida. E tem muita coisa aqui
sobre essa questão do texto e citando uma verdade de várias formas. Porque o que acontece? Existem momentos, isso aqui é uma história de Jesus quando ele era criança, né? Até a adolescência, ele crescendo, né? E como será que teria sido o aprendizado de Jesus, de criança a... Gente, o que é esse livro? Eu vou até reler, acho que vou até deixar ele aqui do lado. É muito bonito, né? E tem momentos em que a história de Jesus já estava profetizada, já estava escrita, né? E ele era criança, e aí ele perguntava: o que vai acontecer? Por que tal coisa? E a resposta era que vai acontecer com você, entendeu? É com você. Então por isso que a gente não pode contar algumas coisas, entende? É tão louco, né? A complexidade da inteligência de Deus, assim, é uma coisa absurda. Porque é uma arqueologia, né? É uma arqueologia que a Anne Rice fez para escrever esse livro, né? Ela precisou estudar muito e entender quais eram os textos sagrados que estavam disponíveis na consciência das pessoas, inclusive nas pessoas da família de Jesus, quando ele era criança. O que já se sabia de Bíblia quando Jesus era criança? E quais as perguntas que ele poderia ter feito, que a resposta era que era com ele. E o Girard, como pesquisador, ele consegue identificar esses textos que são, não sei a palavra, plurais, multitextos, esses textos que são realmente cheios de links. Esse que é o hipertexto, né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, você vai na Wikipedia, né? Aí a Wikipedia, você tá lá, Jesus foi um salvador tal, da época do cristianismo. Aí você vai lá, tem um link, cristianismo, você clica naquilo. Né? Então é um texto que tem portas, que abre chaves. Só que ele se autossustenta. A Bíblia é assim. Shakespeare usou essa técnica. Você antecipa uma verdade diversas vezes. Você apresenta essa verdade diversas vezes, de formas diferentes. Girard percebe isso. Nós, como pesquisadores girardianos, podemos ir percebendo isso. E a Bíblia, ela é um texto assim. Ela é um texto que ela tem várias chaves iniciáticas, né? As decepções, né, entre aspas, os momentos que Jesus se decepciona ou em que ele se encanta com as manifestações dos discípulos ou de pessoas que são arrebatadas, né, e se convertem por testemunhar as obras e palavras dele, esses momentos também são chaves, né? Então, por exemplo, né, naquele episódio lá do The Chosen, que o chefe romano se converte e ele prova num certo momento que ele tem mais fé que todos os discípulos de Cristo, né? Só que ele era o perseguidor. E foi o perseguidor no cargo dele. Ele era a polícia da época, né? De ir lá prender esses baderneiros aí que estão agitando o governo, que eram os discípulos de Cristo. Ele estava na posição de perseguidor, mas ele foi o que se converteu mais. Vamos ver a história de Paulo, né? O Paulo, ele vai atrás dos discípulos lá, a caminho de Damasco, ele fica cego, ele cai do cavalo, Deus fala com ele: ô, você tá louco? Por que me persegues? Aliás, Girard vai começar a comentar essa passagem aqui. Por que me persegue? Você tá louco, cara? Você tá do lado errado, entendeu? Com muita ferocidade, ele estava na lealdade equivocada dele, né? Porque ele estava na lealdade da lei, não na lealdade do Filho de Deus encarnado ali, falando como é que as coisas estavam acontecendo e tinham que ser. E deveriam ser, e eram.
Então isso é muito bonito. Porque o maior pecador se torna o maior devoto. Né? Paulo foi um dos discípulos mais, né, dedicados. E ele não era, ele era o cara que queria que todos os discípulos de Jesus fossem presos e tudo isso. Esse líder dos romanos também, né, no episódio do The Chosen, ele percebe que Jesus era Deus. E aí ele fala, não, eu sei que você vai curar meu filho, que você só falar que ele será curado, você não precisa nem ir até lá, não precisa nem te atrapalhar. Esse era o cara que estava, né, na liderança dos perseguidores. Né? Ele era além dele, só o capitão lá, que nesse mesmo episódio tem todo um plot twist ali, né? Chega de spoilers. Vocês assistam. Vocês já assistiram, que eu sei. Mas é muito bonito que os maiores perseguidores possam desenvolver uma relação tão direta com Deus que eles se tornem os maiores devotos, né? Porque isso lança todo um questionamento também sobre os discípulos, né? Os discípulos tinham que ser convencidos também, né? Eles imagina aquela hora que os discípulos falam: "Não, nós queremos estar à sua direita". E o Jesus fala: "Meu filho, não tem esse querer aqui não, entendeu? Não é isso aí, quem manda é Deus, você acha? Isso é vaidade, né? Então os discípulos somos nós, somos humanos. Toda hora a gente cai aí numa poça, né? Num pântano aí de vaidade da nossa própria miséria. Mas existe essa mobilidade. As coisas não são estanques, né? Existe um movimento, existe a Bíblia, né? É isso que eu ia falar. Quando tem esses momentos em que os discípulos decepcionam, entre aspas, ou surpreendem para o bem Jesus, né? Esses momentos estão falando do quê? Estão falando dessa volatilidade, desse caráter volátil da gente enquanto seguidor de Deus, né? E é interessante porque é assim, né? Não é constante, é variável. E as mesmas lições têm que ser sendo repetidas sobre várias formas, através de várias parábolas, através de várias cenas pedagógicas, para as pessoas entenderem. E isso está tanto na narrativa quanto na forma da narrativa e também na forma de pesquisar a narrativa e de entender isso. Quem entendeu, entendeu. Nem eu entendi direito, não, brincadeira, gente. Então, assim, é questão de forma e conteúdo, né? É por isso que o Jihá usa a semelhança, a diferenciação e a criar mais rivalidade. Então ele usa a semelhança como um método de leitura, porque é na semelhança, somos todos semelhantes na nossa miséria. E os textos têm uma multiplicidade pedagógica de exemplos, de chaves iniciáticas de compreensão que elas vão se abrindo a Bíblia inteira. Ela tem essas chaves, né? Aí martelando para tentar quebrar nossa rivalidade, nosso mecanismo ali de rivalidade. Só que isso quebra de uma hora para outra? Não, isso é um iceberg de ignorância que Deus tá lá com uma machadinha, tipo assim. Fiz mais uma fissura aqui, ó. Entendeu? Mas é lindo, né? É por onde entra a luz, né? Aliás, isso tá na minha tese. Tá na minha tese, acho que é There is a Crack, que é um trecho de uma música do Leonard Cohen. There is a crack in everything. Ai, será que eu vou achar onde tá isso? Imagina. Mas hoje eu tô criativa, tô tendo várias ideias, mas eu não sei se eu estou conseguindo expressar essas ideias de uma maneira na qualidade que vocês precisariam. Mas é como se fosse um mosaico enigmático, que na verdade ele não é tão enigmático assim. Ele é só um quebra-cabeça
que ele tem várias peças que são a mesma paisagem, que a gente vai juntando essas peças aos poucos para finalmente a ficha cair, velho. Que a ficha não cai, né? Porque o mecanismo ele é muito martelado na nossa existência há muito tempo. A gente se define por diferenciação, por oposição, né? Eu acho que tá no capítulo 2, assim. Mas é assim, existe um crack, né? Existe uma fenda e através dela que a luz entra. Não achei, não vou ficar perdendo tempo. Olha minha tese, tenho muito carinho por ela. Olha como ela é grande, gente. Se vocês soubessem a dificuldade que foi isso aqui. Eu dei duro, viu, gente? Graças a Deus eu tive muita ajuda. E aí, onde é que eu tava? Já vai dar 1 hora de vídeo. A prova de que se trata exatamente da mesma sequência ocorrida na vida e na morte do Cristo, aos olhos dos 4 evangelistas, é que nos 4 evangelhos encontramos a descrição da crise mimética, a descrição do segundo Isaías que eu próprio acabei de citar, a descrição que constituiu o essencial da profecia de João Batista a respeito de Jesus. Lembrar aos homens esse capítulo de Isaías, fazê-los pensar nessa descrição de crise e nesse anúncio de epifania divina é a mesma coisa que profetizar Jesus, é anunciar que a vida e a morte de Jesus serão semelhantes, itálico, à vida e à morte do profeta de outrora. Tá vendo? Por isso que eu tive todas essas ideias de mosaico, não é à toa, né? É fazer alusão àquilo que chama de um novo ciclo mimético, uma nova erupção de desordem, coroada pela violência unânime de todos contra um. Mimético. João Batista é identificado como a voz que clama no deserto, e seu anúncio profético resume-se inteiramente na criação do capítulo 40 de Isaías. O que o profeta deseja profetizar pode ser resumido da seguinte forma: uma vez mais, concentramos-nos numa grande crise, e ela terminará pela execução coletiva de um novo enviado de Deus, Jesus. Essa morte violenta será para Yahweh a ocasião de uma nova e suprema revelação. Porque é sempre isso, né? É sempre... por exemplo, Jesus fala muitas vezes que ele é a verdade, né? A vida, não sei mais, gente. Não sou tão carola assim. Desculpa aí, carolas. Máximo respeito, mas eu não tenho tanta conhecimento bíblico assim. Mas, por exemplo, né? Aquele episódio que os discípulos estão no mar e tem uma tempestade, Jesus está dormindo e eles ficam desesperados, mas a gente vai cair, a gente vai morrer. E ele fala, mas vocês não estão comigo? Né? Então é toda uma pedagogia para eles entenderem o que está acontecendo. E a morte de Cristo, né, ela faz muito sentido com a ressurreição. Porque a ressurreição vai ser mais uma vez falando, gente, eu não falei que era eu, que tudo isso era verdade. Olha aqui, eu morri e ressuscitei. Aí vai o Tomé, põe o dedo na ferida. Não, pode, né? Felizes os que não precisam ver para crer. É muito louco. Porque a gente vai estudando a teoria mimética e assim, as coisas vão se entrelaçando, né? A genialidade dessas repetições e desses episódios semelhantes, morte de João Batista, morte de Jesus, descrença dos discípulos, um soldado romano que se converte mais, que apresenta mais fé do que os discípulos, e depois, ao mesmo tempo, os discípulos passando por provações terríveis e enfrentando essas provações com muita fé, né? Então, essas dinâmicas fazem parte da vida espiritual, da inteligência divina com a gente, né? Que ela vai repetindo o mesmo recado. Olha, é assim. A gente já não entende, bate cabeça. Não, mas assim, ó, assim. Aí bate cabeça.
Então, conforme a gente vai estudando a teoria mimética, a gente vai vendo que até a própria forma de elaboração da teoria mimética, de edificação da teoria mimética, dos passeios teóricos que o Girard fez por diversos campos do conhecimento, até isso tem essa qualidade de chave iniciática. É por isso que esse livro aqui é tão emocionante. Esse é um livro de chave iniciática para conversão. Você não precisa se converter ao cristianismo, mas você pode acabar se convertendo pelo menos a um dogma, que é o dogma de você tentar não rivalizar com seu irmão e refrear essa violência. Eu vou ficar por aqui, já foi muita coisa, hoje foi um vídeo diferentão, né? Espero que vocês estejam gostando, um abraço e no próximo capítulo, capítulo 3 desse livro, nós vamos falar de nada menos, nada mais do que Satanás. Então, até a próxima vez, gente. Um beijo e até a próxima. Comentem aí se vocês quiserem. E tchau, tchau. Fiquem com Deus.